Já estamos aqui na tela do meu computador e o que você tá vendo aí, ó, é hoje o peso das ações relacionado ao índice. Então perceba o seguinte, ó, o índice ele é composto por um total de 87 ações, ó, 86 empresas. Eu classifico essas empresas do seguinte cenário aqui, ó. Então vamos voltar lá para cima, topo da nossa planilha. Até 2% de participação no índice, a gente classifica elas como, ó, verde. Pode comprar, colocar na sua carteira e esquecer. Dificilmente você vai perder dinheiro no longo prazo. É óbvio que tem a parte da análise para a gente fazer, e aí a gente vai atrás da análise técnica, tá? Dificilmente a gente vai se preocupar com análise fundamentalista, porque no longo prazo a chance é que elas se valorizem. Depois, a gente classifica aqui, ó, abaixo de 2% e até 1% setor amarelo. Setor que a gente precisa dar um cuidado a mais para analisar. E aí a gente vai precisar não só da análise técnica, como análise fundamentalista. Depois a gente vem para a parte laranja, de 0,98 até 0,50. Essa parte aqui, você não só precisa de uma análise fundamentalista, como você precisa de fato ir atrás do livro da empresa e procurar saber o máximo de informação possível, porque são empresas que estão aqui, ó, levemente com risco. O Bradesco tá aqui, ó, só que a gente não tem só um Bradesco, a gente tem dois Bradescos. Então a gente pode tirar o Bradesco daqui e classificar ele aqui na parte superior, ó. Porque nós temos a BBDC 3, né, e a BBDC 4. Uma é ação ordinária e a outra é ação preferencial. Então ela acaba vindo para cá. Eu só mantive ela aqui, ó, porque na regra geral ela tá assim. Mas aí, como eu falei, né, ela pode ser excluída. Depois a gente tem as demais aqui, ó. São todas empresas que provavelmente você já ouviu falar alguma coisa não tão boa delas, ó. Sabesp é a empresa de saneamento básica do estado de São Paulo. Ultrapar, ó, Rapvida, Energ, Semig, Telefônica do Brasil, acho que é isso daqui, ó, que é a Vivit, né, que então é a Vivo. Ó, Lojas Renner, ó, Klabin, tem muita gente que fala muito sobre a Klabin. O problema é que a Klabin é pequenininha. Quem comprou lá atrás, tá? Comprou lá atrás, top. Tá ganhando dinheiro. Agora, hoje, com base no percentual que ela representa pro nosso índice, não sai comprando só porque você tá vendo vídeo de pessoas famosas falando muito bem, não, tá? Precisa estudar ela. Saber se já passou ou tá na hora do esquema acabar. E aqui embaixo, ó, a gente tem os casos que são mais complicados possíveis, tá? Inclusive, ó, quem veio parar aqui, ó, Magalu. Há 2 anos atrás, a Magalu tava lá no topo da lista. Lá no topo. Entre as que performavam ali acima de 2%. Agora ela veio aqui para baixo, ó. Vai comprar Magalu só porque tá barato? Não, você vai analisar. Então, falando de gestão de risco, que essa é a nossa aula hoje, quando a gente for operar a ação, a gente tem que olhar isso daqui. Outro ponto que é relevante para a nossa gestão de risco, aí para quem vai fazer swing trade ou para quem pensa em fazer alvos longos de 1.000, 1.500 pontos no dia, é isso daqui, ó. 12 empresas, tá? Apenas 12 empresas representam 57,5% todo o índice. Então, se você vai fazer a sua gestão de risco, quando você estiver operando, lembra de colocar isso daqui, ó, nas suas análises operacionais, porque isso também faz parte da gestão de risco. Olhar o que está acontecendo lá fora. Calcular o número por si, ó, eu tenho aqui uma aba nessa planilha que ela faz o risco-retorno. Como é que funciona a questão do risco-retorno? Ó, em todos os casos aqui, tá? Todos os casos, a gente tá
buscando 150 pontos de alvo. Lucro de 360 para 270. Então, perceba que aqui, ó, vamos começar a mudar isso daqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, 200 pontos com 9 contratos. Opa! Também são 360 reais. O meu prejuízo, eu também vou colocar para 200 pontos. 360 reais de prejuízo. Com um perfil moderado, eu vou operar com 3 contratos, a gente vai colocar aqui, então, um total de 500 pontos, será? Vamos ver se dá... Opa! 500 pontos daria 300 reais. Então, vamos colocar aqui 600 pontos. 600 pontos, a gente está falando de também 360 reais. Então, 600 pontos ali também dá. Eu vou colocar aqui o perfil mais conservador, né? 2 contratos, então, daria um total de, acho que 780 pontos. Opa, quase acertei, hein? 800, 900 pontos. E com um contrato, né, 360 reais, aí já dá mais de 1.500 pontos. Vamos deixar 1.500 aqui só pra gente ter uma base. Ó, 1.800 pontos. Como é que funciona a questão do risco-retorno e por que que as pessoas perdem muito dinheiro nessa parte da gestão de risco? Se eu tenho, por exemplo, 12 mil reais na minha conta e eu quero operar com 12 contratos, porque os gurus vivem dizendo que se você tem 1.000 reais, você opera com um contrato. Se você tem 10 mil, você opera com 10 contratos. Eles não falam, é isso daqui, ó. Gestão de risco. Eu posso muito bem fazer uma operação com 150 pontos, e é um alvo curto, e fazer 360 reais, com 12 contratos, tranquilamente. Só que, se eu errar, eu também vou perder 360 reais muito fácil. Ó, o mercado correu um pouquinho contra ali, ó, já era, 360 de prejuízo. Então, o que que é melhor? Visando não só o lucro, mas também o nosso prejuízo. Eu prefiro, inclusive, usar 600 pontos de alvo para uma operação ou 600 pontos de prejuízo, porque aí se eu fiz toda a minha análise ou o setup game me mostrou, ou eu vou errar mesmo, tá? Porque era para eu errar e 600 pontos não tem como questionar um erro, ou eu vou acertar, porque o setup game mostra a tendência do mercado para nós com antecedência, quando ele confirma e vai. Então, perceba que, muitas vezes, por conta dos gurus, muitas vezes as pessoas operam com esse alvo e esse stop. E aí elas entram alavancado. Como é que funciona o sistema de alavancagem? Hoje, se o índice estiver custando 120 mil pontos, é 120 mil pontos vezes 0,20. Então, para você operar um mini contrato do índice, você deveria ter 24 mil reais para estar com 0 de alavancagem. Então, toda vez que você tem menos capital do que o preço correto daquele ativo, você torna a sua operação mais alavancada. Então, se eu operar com 12 mil reais na minha conta, eu estou operando com uma alavancagem. Ou seja, a gente saiu de um preço, aí a gente já está falando de 50% de alavancagem, tá? Saiu de um preço que deveria ser 24 mil e estamos operando com 12 mil reais. Logo, a nossa alavancagem está em 50%. Toda vez que a gente vem diminuindo esse valor, a nossa alavancagem fica ainda maior. E as corretoras pedem hoje para nós, vamos contar aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha outra tela. Ó, nesse exato momento o índice está na casa do 117.900. Então, ó, 117.900 vezes 0,20 vezes 1. Hoje o valor real do índice é R$ 23.580 para você operar um mini contrato com 0 de alavancagem. Se a corretora te pede R$100, vamos colocar aqui, ó, vezes 0,01%, para ver quanto que a gente deveria ter na conta. Ó, se nós tivéssemos R$ 2,35 na conta, eu poderia operar
se a minha alavancagem fosse 0,001. Se a gente colocar a alavancagem de 1% mesmo, então 23.589 vezes 1%. Eu deveria ter R$235 na minha conta. Isso eu estou operando com 1% do capital real que nós deveríamos ter. Significa que a gente está falando de uma alavancagem de 1000%, se não me falha a memória. A corretora pede que você tenha 23.580 vezes 0,5%. Esse é o valor médio que a corretora pede. Por que a corretora faz isso? Porque para alguém ganhar dinheiro no mercado financeiro, alguém precisa perder. Com o advento aqui da tecnologia na Bolsa de Valores, ficou muito fácil e qualquer pessoa pode acessar a Bolsa de Valores. Basta ter conta numa corretora, uma plataforma instalada, ou às vezes nem a plataforma, você consegue operar pelo home broker, não vai ter ali o auxílio de gráfico para você fazer a análise técnica, mas você vai conseguir mandar sua ordem de compra e de venda sem problema nenhum. Então, aqui ó, tá o pulo do gato. Quanto menos capital você tem, mais alavancado você está. Voltando para a nossa planilha, para o nosso raciocínio, quanto mais contratos eu uso, mais alavancado eu estou. Quanto menos contratos eu uso, menos alavancado eu estou, e eu aumento ainda mais as minhas chances de estar certa na minha análise. Eu posso muito bem fazer uma análise e falar assim, olha, se o índice bater aqui, eu já dei inclusive essa estratégia para você, se o índice bater aqui na VWAP, ao invés de entrar com 12 contratos, pegar 150 pontos e usar 150 pontos de loss, eu vou entrar então com 3 contratos, vou buscar um alvo de 600 pontos e vou usar também 600 pontos de loss. Assim, se o mercado ficar lateral em cima da VWAP, vai demorar muito para eu perder esses R$360 e também vai demorar muito para eu ganhar os R$360. Só que não vai acontecer o que a gente chama de violinada, que é quando o mercado dá um tique, pega a tua ordem, volta e vai onde deveria ser o seu alvo. Então, risco e retorno para gestão de risco é o que vai mudar o teu jogo. A gente dá aula ao vivo aqui, ó, e muitas vezes a gente protege a operação, o mercado volta e tira a gente. Outras vezes a gente protege a operação, o mercado não só vai a favor, como ele vai 500, 600, 1000 pontos. Se a gente tivesse alavancado, provavelmente nós sairíamos da operação com 150, 200 pontos de lucro e falou, opa, bati minha meta. O segredo não é bater a meta rápido. O segredo é você literalmente curtir a análise que você fez, pegar a maior quantidade de pontos possível, porque assim você usou um risco baixo e teve um retorno satisfatório. Quando você for operar, pense nisso, tá? Se você quiser, por exemplo, fazer a conta inversa, você pode muito bem fazer o seguinte, ó. Eu tenho, por exemplo, um capital de R$5.000. Estou disposto a fazer 2% de lucro no dia e também estou disposto a perder 2% de lucro. Então você vai colocar lá R$5.000 vezes 2%. Esse é o seu risco-retorno. Ou você vai ganhar R$100 ou você vai perder R$100. Vale lembrar que no mercado financeiro, em média, uma boa aplicação paga 1% ao mês. A gente está falando que você vai trabalhar com R$5.000 na tua conta e vai buscar 2% de lucro ou de prejuízo ao dia. Então, sua meta são R$100. Se você operar com 5 contratos e fizer 100 pontos, você faz R$100 assim, ó, pumba. É errado, ó, também assim, pumba, rapidão você perdeu R$100. Nesse caso, o que é melhor a gente fazer? Eu tenho 5.000 na minha conta. O vendedor de curso me disse que como eu tenho 5.000, eu posso usar 5 contratos. E se eu usar 5 contratos, eu faço 100 pontinhos e bato a minha meta. Ninguém para. Ninguém, tá? A pessoa tem que ter muito disciplinada para ela ter R$5.000 na conta e parar com R$100. Não. 5.000 ela vai falar assim, dá pra fazer uns 300, R$500.
Você faz R$500, está fazendo 10% de lucro do teu capital num dia. Isso não é saudável. Na hora que correr contra, você vai fazer besteira e vai se machucar. Então, ao invés de operar com 5 contratos, porque você tem R$5.000 e o guru do mercado te diz para operar com 5 contratos, opere com a quantidade mínima. Se você operar com a quantidade mínima, que nesse caso é um contrato, e você fizer um total de 500 pontos no dia, você vai fazer também R$100. E óbvio, você vai ter muito mais tranquilidade, porque você já programou que vai perder 100 no dia ou vai ganhar 100. Para perder R$100 com um mini contrato, a gente está falando de 500 pontos de prejuízo. Eu vou colocar aqui, ó, um mini contrato, 500 pontos, ó, R$100. E 500 pontos, R$100. Ou seja, meu risco aqui, ó, ficou baixíssimo. Se eu já souber fazer operação estruturada, eu posso não só entrar nessa operação visando ali buscar 500 pontos de lucro, como eu posso fazer o que você vai aprender amanhã, que é preço médio a favor da tendência e também a favor da operação que nós estamos. Sabe aquele papo tipo assim, ó, o mercado tá caindo, aí você compra. Aí o mercado tá caindo, você compra de novo. Aí ele cai mais um pouco, você compra de novo. Esse preço médio dá para fazer? Dá. Precisa de muita experiência para dar certo. Geralmente a gente faz isso no swing trade, porque a gente está montando uma posição. No day trade, quando a gente faz isso, é literalmente amarrar uma corda no teto e saltar com ela no pescoço e já era, tá? Já era. É PT. Você vai quebrar. O engraçado é que para fazer isso, as pessoas ficam mega corajosas. Agora, quando, por exemplo, a média móvel está curvada para cima, qualquer média móvel que você usar, tá? Aqui no nosso operacional a gente utiliza de 9 períodos. Então, quando a média móvel de 9 períodos está curvado para cima, você entrou na operação, está ganhando dinheiro, sua operação já está ali com 200 pontos de lucro, você não compra mais. Agora, quando você vê a média móvel curvado para cima, ou melhor, a média móvel curvado para baixo, o mercado tá caindo, você compra, ele cai 200 pontos, você compra de novo, ele cai mais 200, você compra de novo, aí você faz. E quebra, tá? Quebra. Porque você não aprendeu a questão do risco-retorno. Você não faz ideia. Nunca ninguém parou para abrir os teus olhos e mostrar o que eu tô te mostrando aqui. E como eu prometi, eu literalmente tô pegando na tua mão e tô ensinando tudo que eu tenho de conhecimento. O tempo vai ser curto, são 2 semanas de videoaulas aí que você recebe todos os dias às 8 horas e 1 semana de operações ao vivo comigo, ou quem sabe no futuro se a gente mudar 2 semanas de operações ao vivo. É pouco demais. Eu tô desde 2016 no mercado, então são 7 anos de experiência para aprender isso. Não acha que com uma aula minha ou de qualquer pessoa, por mais coerente e com a maior vontade do mundo de te ajudar, você vai aprender tudo assim, ó. Exige prática, exige treino. Mas isso daqui, ó, salva vidas. Isso daqui salva financeiro. A pessoa só começa a ter resultado quando ela entende que, olha, ao invés de fazer R$1.000 com 50 contratos e fazer uma única operação de 100 pontos, ó, vou colocar aqui, ó, 50 contratos, uma operação de 100 pontos, R$1.000. Ó, papum, dá para fazer rapidão. Eu, inclusive, tenho ensinado nas aulas ao vivo uma estratégia do Dow Jones, que a gente busca ali geralmente 100 pontos. Mas a gente tem feito ali com 65 pontos na sala. Para fazer R$1.000, ó, vamos colocar aqui, ó, 65 pontos. 65 pontos. Eu operar ela com 80 contratos, R$1.000. Vale a pena? Se eu posso muito facilmente, e aí você vai ver ou já deve ter visto o Setup Game na tua máquina instalado, você vai ver que se eu pegar 1.000 pontos com 5 contratos, também dá R$1.000. Qual é a diferença? A diferença é que ao invés de eu estar operando com 80 contratos, eu estou operando apenas com 5. Se der errado, vai demorar muito tempo para eu perder esses R$1.000. Porque eu também tenho que perder 1.000 pontos para perder R$1.000 com 5 contratos. Ó, vou colocar aqui 5 contratos, 1.000 pontos agora. Para você ver que literalmente... Vou até colocar o 1.040.
É exatamente o mesmo valor. O que que muda? Isso daqui, ó. É isso daqui que muda. E óbvio, a pontuação. Então, se você aprender a trabalhar com esses dois, você vai longe, tá? Muito longe. Nessa planilha, inclusive, eu tenho aqui, ó, métricas. Eu tenho ensinado durante as aulas ao vivo estratégias, tá? E também passei na semana passada estratégias. Todas as estratégias que eu faço e a gente tá fazendo ao vivo e nós vamos continuar fazendo, elas foram, ó, marcadas por aqui, ó. Aí tem alguns nomes aqui nessa planilha, inclusive, né? Que é topo anterior. Falo todos disso aqui na aula. Mínima anterior, abertura anterior, topo atual, mínima atual, abertura atual, ajuste. Eu nem falei sobre ajuste. Nem falei sobre ajuste ainda, tá? Tem muita gente que não faz ideia do que é um ajuste. Eu só vou ensinar isso daqui na aula ao vivo. Então, na aula de amanhã, dá uma olhada lá que a gente vai falar sobre ajuste. Ó. Aí, estratégia do caixotinho, estratégia do doji e a estratégia que eu faço quase todos os dias nas aulas ao vivo é essa daqui, ó. Dow Jones. Eu só considero uma estratégia boa se ela performar acima de 75%. Mas todas as vezes que ela aparecer na minha tela, eu tenho que fazer. Pensamos da seguinte forma, se eu arrisco ganhar R$100 ou perder R$100, se eu acertar ela por 75 vezes, então 75 vezes R$100, vai dar 7.500. Mas eu também tenho que levar em consideração que eu vou perder 25 vezes. Então 25 vezes 100, 2.500. Então tá aqui, ó, menos 2.500. Fechamos o mês com R$5.000 positivo, porque a estratégia acerta mais de 75%. Como é que a gente descobre se uma estratégia funciona? Tem que pegar, sentar o bumbum na cadeira e passar horas e horas fazendo backtest. O que é backtest? Ou nós vamos ligar o replay e vamos fazer data por data lá para trás, falar assim, ó, fiz todos os meus backtests dessa estratégia que você me passou, já tem pelo menos 6 meses. Eu vi que ela funciona. Aí você coloca ela para operar na conta real. Eu vi que não funciona, ficou abaixo dos 75%. Procure outra estratégia, crie alguma coisa nova e metrifica ela. Uma gestão de risco é feita por isso daqui, ó. Qual que é o melhor cenário? O melhor cenário é que todas elas fiquem aqui, ó, com percentual de operações idênticas. Aí são estratégias que vale a pena a gente fazer no nosso operacional. Se elas não ficam idênticas, ou melhor, não ficam ali acima de 75%, joga fora, não vale a pena fazer, tá? Outro ponto que você tem que pensar é um plano de evolução, ó. Esse daqui, por exemplo, é um plano de evolução baseada em pontuação e quantidade de contrato. Pura e exclusivamente, não tem o que eu gosto de fazer, tá aí o que deu certo para mim, que é percentual, não tem. Aqui é a pessoa literalmente que entrou no mercado pro tudo ou nada. Se der tudo certo, em tantos tempos eu vou ter tanto. Se der tudo errado, eu posso até quebrar. Então, aqui, ó. A cada mês que passa, a pessoa evolui um contrato. E o primeiro mês inteiro, ó, ela fica estacionada, sempre faz 100 pontos, pula fora. Deu certo? Fechou o mês positivo? No segundo mês, agora você vai fazer com 2 contratos, fez 100 pontos, pula fora. Infelizmente, tá? Eu não conheço ninguém que conseguiu vencer essa planilha aqui. Nem eu, que inclusive foi eu que criei. Não consegui. Depois que chegou ali na casa do 7º, 8º contrato, eu falei assim, cara, 100 pontos é pouco. Então perceba, foram 7 meses bonitinho, tá? Ganhando, fechando positivo e, ó, chegou no 7º mês, eu falei, mas 100 pontos é pouco, né? Eu vou colocar 8 contratos aqui e vou colocar para 200 pontos. Aí avacalhou. Aí o loss veio, você começa a fazer besteira e quebra a conta, tá? Isso daqui era o que acontecia comigo até 2019. Aí eu coloquei essa planilha, exatamente o que eu tentei fazer de 2016 até 2019 e não deu certo. Se você for muito disciplinado, tira um print aí, tá, dessa aula. Essa planilha aqui só é disponível para quem de fato ou é assinante do Setup Game ou é nosso aluno, tá?
Então não vou disponibilizá-la. No passado eu já disponibilizei, se você procurar na internet talvez você até ache. Mas eu não conheci ninguém que conseguiu vencer essa planilha aqui, ó. Chega um momento que o teu capital tá pequeno demais para a quantidade de contratos que você tá operando, então não vale a pena. Mesmo a gente tendo aqui, ó, uma gestão bacana, ó. Aqui, ó, a gente tá falando, nesse caso, ó, 48 mil reais, tá operando com 25 contratos. Uma alavancagem, supostamente, da metade, baseada com o primeiro. Primeiro mês você tinha R$1.000, operava com um contrato. Agora você tem 48 e opera com 25. Então você literalmente diminuiu pela metade o seu risco. Mas não deu certo. Deu certo, a pessoa tem que ter muita disciplina para ela seguir isso daqui, ó. Exatamente o que ela colocou aqui, ó. Detalhe, tá? Só o primeiro mês que é 100 pontos. Os demais são todos 150 pontos. Agora, a que funcionou mesmo foi essa daqui, ó. Gerenciamento de risco. Eu, inclusive, costumo mostrar ela durante as lives para as pessoas terem uma noção. A gente tem aqui, ó, você consegue fazer um plano de retirada. O plano que eu gosto de trabalhar é esse plano mesmo, tá? Eu acho que mesmo quando a gente tá no mercado financeiro, a gente tem que levar o mercado financeiro como uma empresa. Então, ela tem que crescer. Entendeu? Empresário pobre, empresa milionária. Ela tem que crescer. Então, quando você entrar aqui, você vai falar assim, olha, eu criei um plano de carreira para quando eu me aposentar, eu viver lá do que eu fui plantando durante anos no mercado financeiro. E aí, eu gosto de começar sempre com o menor valor que eu recomendo. E é R$1.000, né? Eu gostaria que fosse R$2.000 no mínimo. A gente sabe que nem todo mundo tem. Então, R$1.000. Qual que é a tua meta mensal? Bibo, o que é meta mensal? Você tem R$1.000. Quanto é que você quer fazer de lucro no mês? Mas que seja um lucro aceitável. No começo, você pode muito bem pegar esse hand spinner aqui, ó. Eu vendi muitos daqui, tá? Muito, quando chegou a febre no Brasil. Mesmo sendo trader. Onde tem oportunidade, eu ponho ali pra ganhar alguma coisa. Eu pagava nisso daqui, ó, R$5. E eu vendia a R$25. Lucro de 500%. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Produto de R$5. Agora, e se ele custasse 5 mil? Como é que eu vendo um produto por 25 mil? Aí é mais difícil. Então, perceba que quando o seu capital estiver maior, é mais difícil fazer percentual. Só que, por outro lado, se você ficar bom em fazer percentual, o resto da vida, o valor financeiro vai aumentar. Uma coisa é você fazer 10% de R$1.000, são R$100. 10% dos R$2.000, são R$200. 10% de 10 mil, são R$1.000. Perceba que a vida inteira, 10% vai continuar sendo 10%. Só que quanto maior o capital que você tem, o retorno em percentual também é maior. E esse é o segredo do mercado financeiro que eu falei em alguma das nossas aulas aí para trás. Então, no início, você pode colocar muito bem o seguinte, olha, no início eu vou tentar buscar a minha operação por pontos, baseado lá no risco-retorno que o Fibo ensinou. Então, dá para fazer R$100 no dia tranquilamente com um contrato. Você pegar um dia de tendência bacana, que a gente chama de super tendência, você pegar um dia de super tendência, olha aí o setup game instalado no teu computador que você vai ver que às vezes tem sinal que aparece e o mercado anda tipo 1.800 pontos, 2.300 pontos. 1.000 pontos com um contrato equivalem a R$200. 2.000 pontos equivalem a R$400. Então, se você pegar um dia de tendência, tiver paciência e deixar a operação evoluir, e aí você fala assim, olha, minha meta era R$100, agora já tá em 150. Eu vou proteger os R$100 que eu queria aqui, ó. Vou tomar banho, vou almoçar, vou não sei o que, eu volto. Quando der 4 horas da tarde, você olha a tela, das duas uma, ou você vai chegar e vai ter saído da operação com R$100 que já era a tua meta, ou você pegou uma super tendência e o mercado não parou de subir, você vai olhar e falar assim, cacetada, eu tô fazendo 1.800 pontos, R$360 num único dia. Então, se isso acontecer com você, não tem problema, tá? Até você fazer 5 mil, joga bola à vontade aí no mercado, tora o pau e vai pra cima. Então, aqui, ó, vamos colocar que a gente vai trabalhar
pelo menos nos 3 primeiros meses, com a meta mensal de 30%. Eu não gosto de ir muito longe do que isso, não, tá? Porque nem todo mundo tem a experiência que outras pessoas têm, tá? Não vou nem falar de mim. Vamos colocar aqui, ó, que os 3 primeiros meses a gente vai tentar buscar 30% de lucro. Dá pra trabalhar com isso daí até completar os 5 mil reais? Poxa, dá. Vai dar cerca de 6 meses isso daqui, ó. Cerca de 6 meses. O alvo aqui tá com 400 pontos de alvo. É um alvo aceitável. Perceba que a nossa planilha já mostra a quantidade de contratos que a gente vai operar. Isso é automático, tá? Outro ponto é que esse resultado aqui, ó, a gente tá se baseando só em 10 dias de operação. Esses 30% aqui, ó, a gente tá baseando nessa planilha só em 10 dias de operação. Por quê? A média de um trader profissional ou consistente é que ele acerte ali cerca de 14 a 15 vezes no mês. Dias, né? Cerca de 14 a 15 dias no mês. 5 dias vão dar errado. Então, se você está acostumado a ganhar 100 por dia, vezes 15, você vai ganhar 1.500. Se você respeitar o dia de prejuízo, porque eles vão existir, dói, é chato, mas faz parte. Faça amizade com o dia de loss, que você vai ganhar dinheiro. Agora, você tentar brigar com o dia de loss, você vai quebrar a conta. Então, você vai perder 5 dias, vai dar 500 de prejuízo. 500 de prejuízo, ou melhor, 1.500, né, de lucro, menos os 500 de prejuízo, você vai ficar com R$1.000. Então, tá aqui. Essa é a nossa conta da nossa planilha, tá? E aqui ainda tá dizendo que todos os meses eu vou tirar 10% da meta que eu tenho. Então tá aqui, ó. A gente fez 30% daria um total de R$300, deu um total aqui, ó, de 1.270. Nós só crescemos R$270. Das duas, uma. Ou você tem prejuízo no mercado para abater e você pode gastar esse dinheiro para você ser recompensado de alguma forma, ou esse daqui, inclusive, é o valor que você vai ter que pagar de imposto. O imposto do mercado financeiro ainda tá errado, que na verdade é o dobro. Ó. Se você ganhar R$300, o imposto são 20%. Então vai dar R$60 de imposto. Você ganhar 300 menos 60, você ficou com 240. 60 vai pro governo. Como eu sei que a maioria das pessoas que procuram aqui o Setup Game, elas já têm prejuízo acumulado, e aí se você não sabe que dá para abater o prejuízo acumulado, a pessoa que te ensinou não te ensinou direito. Tem prejuízo acumulado, você pode declarar o seu imposto de renda, e se no ano que vem você ganhar tudo de novo, enquanto você não ganhar tudo que você declarou ter perdido, você não paga imposto. Então, é o que a maioria das pessoas fazem aqui, ó. E aí você vai evoluindo. Nesse caso aqui, deixa eu colocar então, 30% para todo mundo, né? Ó, um ano com 30%. Você começou o ano com R$1.000, terminaria o ano com R$13.862. A fase onde as pessoas mais perdem dinheiro é no primeiro e no segundo ano. Porque elas não respeitam o processo. Elas não têm disciplina. Elas não têm alvo específico, financeiro ou percentual, qualquer um que seja. Porque o mercado é bombardeado todos os dias com várias e várias propagandas de boletas com valores exorbitantes. Recentemente eu vi uma propaganda com uma boleta de R$230 mil. Se você tiver 2 milhões na sua conta, ou melhor, milhões, né? Se você tiver 2 milhões na sua conta e você ganhar 200 mil, você fez 10% de lucro em um só dia. Você acha que essa pessoa tem 2 milhões na conta dela? Ah, Fib, eu olhei lá, pô, pela vida que ela leva, eu acho que ela tem. Beleza. Nesse caso, eu acho que ela não tem só 2 milhões. Ela já deve ter ali uns 5 milhões, 8 milhões, ou talvez é uma conta fake, ou talvez ela de fato opere, e aí opera como eu, que opero para muitos clientes. Então, o dinheiro, o resultado é meu, foi mérito meu. Só que o dinheiro que tá lá é de um cliente. Você imagina um cliente milionário, uma conta de R$500 mil, por exemplo, falar assim, ó, opera aí para mim. Se você tiver consistência,
Nossa aula já está chegando ao fim. Se você tiver consistência, você com certeza vai conseguir ganhar dinheiro com esses 500 mil. Se esse cliente é milionário, depois de uns 3, 4 meses, dando o resultado para ele, ele vai dobrar o valor dessa conta. Se você conseguir manter a sua constância por anos e anos, vai chegar uma hora que ao invés dele fazer um investimento no banco, ele vai falar assim, olha, eu tenho um trader profissional que trabalha para mim só o meu capital. E ó, a gente ganha um percentual de tudo que a gente faz. Então se você faturar 200 mil no mês, ele vai pagar ali 40 mil de imposto, sobra ser 160 mil. Se o seu combinado com ele for que é meio a meio, vai ganhar 80 mil de salário para ter operado o dinheiro dele. Se o teu combinado foi que você fica com 10%, ganhou 8 mil de salário. Em todo caso, você só teve que ficar bom em fazer o resultado. Quando você é bom, as pessoas te procuram para você operar a conta dela. Hoje não vai ter cadeirinha virando e fazendo a finalização que eu sempre faço. Essa aula aqui, é óbvio, não é um terço de tudo que a gente pode fazer de gerenciamento de risco. Mas eu espero que ela tenha aberto sua mente para você entender que o segredo do mercado financeiro é percentual. Infelizmente, não tem como falar de gerenciamento de risco numa aula rápida de 5, 10 minutos. Então, esse vídeo aqui deve estar ali, ó, na casa de uns 35, talvez até 40 minutos de aula. Mas se você chegou até o final dessa aula, não vou pedir para você colocar no comentário não, tá? Se você chegou até o final dessa aula, você já está na frente de muita gente, porque a maioria não vai assistir essa aula inteira. Talvez nem vá assistir. As pessoas só querem ganhar, elas não querem aprender como é que faz. Você não vai chegar pro Neymar e vai falar assim, Neymar, se eu for pro campo todos os dias com você, eu vou ser bom igual você é? E aí eu nem sou bom em futebol, então nem sei se o que eu tô falando é besteira ou não. Provavelmente o Neymar vai falar assim, claro que não. O fato de você estar junto comigo não quer dizer que você vai ser bom. Senão todas as pessoas que jogam futebol com o Messi ou com o Ronaldo seriam tão bom quanto elas. O fato é o quanto que você se dedica àquilo, o quanto que você estuda e coloca em prática. Se nós ficarmos 2 semanas juntos com aula ao vivo, ou 1 mês, ou 5 anos, e você não colocar nada em prática do que eu tô te ensinando, você vai achar outro mentor e vai achar que o problema tá em mim. Aprenda a reconhecer os seus erros. Errar faz parte. O ser humano não foi criado, não foi concebido para aceitar perdas. Isso acontece desde quando a gente era criancinha. Você vê uma criança brincando com um brinquedo da outra, a outra começa a chorar. Para ela, despertou o sentimento de que ela perdeu um bem que ela tinha. Quando a tua namorada te deixa ou o teu namorado te deixa, você fica triste, porque você perdeu o bem que você tinha. Quando um parente vai se embora porque chegou a sua hora, você fica triste. O ser humano não nasceu para perder. Só que no mercado financeiro, ou você aprende a perder, ou você vai continuar perdendo a vida inteira. Por enquanto é isso, meu muito obrigado, espero que você tenha assistido. Se a aula ficou grande, é conhecimento. Quem quer, absorve e coloca em prática. Quem não quer, vai continuar perdendo dinheiro. Parei 40 minutos do meu dia para te ensinar alguma coisa que funciona e eu tenho feito mais de 3 anos. Que é quem me fez chegar onde eu tô. Então, por aqui o meu muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Amanhã eu vou te ensinar como é que você faz preço médio a favor. E o resultado que tá lá é real. Eu mostro e comprovo. Muito tempo para chegar nesses valores. Mas hoje eu tenho a tranquilidade de fazer. Agora é com você. Abraço.